Boa noite, gente! Todo mundo que está aí interessado em treinamento nesse universo tem que estar aqui agora, porque a gente vai falar de um assunto muito interessante e pouco explorado, que é como você pode adaptar o seu tema, o tema que você domina, né, aos temas que as empresas mais estão contratando nesse momento. Então, vamos falar sobre isso hoje? Eu tenho algumas ideias para trocar aqui com vocês, porque às vezes a gente fica tão dentro da caixa, né, pensando sempre do mesmo jeito, e a gente acaba não explorando essas possibilidades de conectar temas que aparentemente à primeira vista não tem uma conexão, mas eu posso garantir para vocês que é possível a gente fazer essas conexões sim. Boa noite, Lu! Lulu está aqui com a gente hoje. Essa Lu é incrível, gente. Adoro trabalhar com esta mulher. Muito bom, boa noite. Para onde você anda, minha querida? Vamos trabalhar muito juntas esse ano, hein? Gente, ter pessoas importantes trabalhando com a gente, que a gente pode confiar, que a gente troca, faz toda a diferença, né? Pessoas com onde a gente pode trocar com confiança, é muito legal. Coraçõezinhos para você também, Lulu. Vamos lá, gente, vamos falar dessa questão aí dos treinamentos, né? Muito bom, eu vou já engrenar aqui no tema, porque afinal, né, nós estamos aqui para esta riqueza, que é falar da conexão entre temas aparentemente não conectados, mas sim dá pra gente conectar. Para começar a falar desse tema, eu gostaria de trazer para vocês um remember aí do que a gente até falou ontem bem rapidamente sobre essas questões relacionadas à empresa. Provavelmente este mês, até o final do mês de fevereiro, a gente vai ter novas informações, novos relatórios, né? Mas vamos ficar com o que a gente já tem, que é atualizado, e que eu tenho certeza que algumas coisas eu vou colocar aqui o meu achismo, né? A minha percepção, a minha leitura do que está mudando, mas eu acho que vale a gente seguir o que já tem. E o que a gente já tem é o seguinte: primeira coisa, gente, o tema mais contratado foi comunicação, continua sendo, e ele está implícito em todos os outros temas. Eu vou já falar sobre algumas coisas relacionadas a essas questões que parecem que não dá para a gente trazer um recorte, mas dá sim. É só uma questão da gente ser estratégico na hora de desenhar o conteúdo, ok? Vou pedir, inclusive, aqui para quem está chegando, escrever qual é o seu tema principal. Olha a Isa aí também, Fernando, Viviane. Escreve para mim qual o tema principal que você dá treinamentos ou palestras por enquanto, né? Neste momento, o tema que você é expert, especialista, porque daí eu já posso dar exemplos para vocês de como fazer essa conexão já. Então, na pesquisa que a gente teve da BTD, as empresas contrataram, em sua grande maioria, uma maior quantidade de treinamentos relacionados à comunicação. Para ser mais específica, a indústria foi a que mais contratou treinamento de comunicação em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar foi inovação, em terceiro lugar segurança. A parte de serviço contratou primeiro atendimento ao cliente, faz muito sentido, né, gente? Segundo, comunicação, terceiro, inteligência emocional. Na parte do comércio, a gente teve primeiro lugar venda, segundo lugar atendimento ao cliente, terceiro lugar comunicação de novo. Você vê que comunicação aparece em todos. Inclusive na administração pública, que em primeiro lugar contratou trabalho em equipe, em segundo lugar informática, em terceiro comunicação. A Isa está falando aí sobre processos seletivos de estágio ou emprego. Muito bem, tem muito de comunicação aí dentro, né? Dá pra gente fazer links bem legais. E gostaria de saber aí, Fran, todo mundo que está entrando, que tipo de treinamento é que você mais ministra hoje? Conta para mim aí que eu já te ajudo a fazer essa conexão para você revisar o seu portfólio, revisar a sua proposta e colocar aí para as empresas uma proposta mais assertiva, mais sedutora, né? Mais interessante, que realmente soe como música para os ouvidos dos nossos queridos contratantes. Bora lá. Outra informação que eu queria também trazer para vocês, para a gente poder falar dessas conexões, já a gente vai voltar à questão tema especificamente, é que dentro dos gastos dos treinamentos das empresas, até o ano passado, antes da pandemia,
a gente tinha praticamente 70% dos treinamentos sendo presenciais, o que virou 100% online da noite para o dia. E que agora está começando a dar uma mexidinha nesse número, mas para que ele realmente se equilibre, eu acho que ainda vai demorar mais um pouquinho. Em 2021, o virtual vai dominar predominantemente a solução para as empresas que precisam realmente capacitar os seus colaboradores. Mais uma informação interessante, gente, para falar entre contratar e tema. Né? Dentro das empresas, a gente tem os líderes e os não líderes. O que vocês acham? Vocês acham que as empresas contrataram mais treinamentos para líderes ou para não líderes? Olha que interessante, né? Na pesquisa aqui da BTD, a gente tem que 50% dos treinamentos que as empresas contrataram era mais para não líderes. Depois, 30% para a parte de gerência e supervisão, ou seja, média liderança. E 20% para alta liderança. Então, é muito interessante, eu mesma sou uma pessoa que trabalho muito com desenvolvimento de líderes, mas olhem só, o desenvolvimento de líderes, dependendo do nível que você trabalha, ele diminui bem a porcentagem que a empresa contrata, enquanto que as empresas contratam muito a capacitação dos seus não líderes. Então, a gente tem que ficar atento se a nossa proposta também está adequada para esta massa, né? Para esse público. Você trabalha somente com os líderes ou você também dá os seus treinamentos diretamente para os não líderes? Porque os não líderes estão gerando muita contratação de treinamento, ok? Mais uma dica interessante para a gente conectar as questões aí relacionadas ao tema que você dá com o tema que as empresas mais contratam. Olha só, as empresas também, a gente tem esse dado aqui nas pesquisas, que elas têm ações, né, concomitantes aos treinamentos. E uma das ações que mais aconteceu dentro das empresas durante todo o ano passado foi a troca de informações entre os próprios colaboradores, ou seja, rodas de diálogo, mini TEDs, né? Momentos realmente de facilitação para a resolução de questões. Então, se você também, dentro do seu tema, pode acoplar na sua solução um modelo de entrega onde você seja um facilitador, né, desta troca de informações entre os colaboradores, levando curadoria, levando mediação desse tema e tudo mais para gerar um aprofundamento. Olha que bacana. Isso também pode deixar sua proposta mais interessante. Eu acho que vale a pena você aproveitar essa dica aí, ok? Então vamos diretamente aqui para a gente fazer uma live bem assertiva, as questões relacionadas ao tema. Como vocês viram, o tema comunicação tem sido, né, o tema mais procurado dentro das empresas. Mas eu arrisco dizer que a partir deste ano, mais especificamente por conta da volta lenta, né, gradual que nós estamos tendo a uma nova realidade, um tema que vai ser muito contratado é o tema de saúde mental, ou seja, os temas que ficam em órbita, né, ficam aí em volta da questão da saúde mental. Quando eu falo saúde mental, eu estou falando de equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, tudo que realmente pode ajudar esses colaboradores, esses líderes, essas equipes a ter mais equilíbrio, a ter mais saúde, a ter mais produtividade, ter menos síndrome do pânico, depressão, ansiedade, tudo isso que veio se potencializando muito durante toda a pandemia. Então, se a gente juntar as duas coisas, acho que já dá algumas dicas importantes. Para a gente estruturar essa questão da dica e da conexão, eu quero dividir com vocês um raciocínio que eu penso que acontece neste lugar aqui, porque eu dou muito treinamento comportamental, certo? Mas eu faço muita didatização de conteúdos para temas não comportamentais. Isso é uma das coisas que a gente vende bastante aqui no escritório, que você também pode vender, né? Assim que você aprender a fazer essa solução, que é deliciosa, gente, de fazer.
O cliente te manda a forma como ele dá o conteúdo hoje e você reestrutura, mantendo a essência, porém colocando dinamismo, engajamento, interações, cocriações, deixando esse treinamento muito mais atraente, muito mais gostoso de se fazer, muito mais fluido. Então, didatização é um negócio super legal. Numa live que a gente vai falar só sobre modelos de negócio, a gente também pode falar sobre isso. Agora, focando aqui, eu quero trazer um raciocínio que eu penso que é o seguinte. No mundo dos treinamentos, a gente divide esse treinamento, os temas dos treinamentos, basicamente em dois clusters, aí, em dois grupos. Um grupo dos treinamentos soft skills, ok? Eu acho que você já deve ter ouvido falar desse termo. E o soft skill são esses temas mais voltados para as questões mais relacionais, né? Menos técnicas, mais perceptuais ou perceptivas. Então a gente tem a inteligência emocional, comunicação, dependendo do que for a demanda e a necessidade do cliente, comunicação pode ser soft skill ou hard skill, ok? Então a gente divide em soft skill e hard skill, e soft skill a gente tem essas questões mais relacionais. Inteligência emocional, agilidade emocional, inteligência relacional, a gente, por exemplo, negociação. Negociação é um tema super hard skill, mas a gente pode trazer muito do soft skill para contribuir, inclusive, com o tema mais solicitado, que é comunicação, né? O que eu tô querendo dizer, gente, se você já conseguir identificar se você trabalha com soft skill ou se você trabalha com hard skill. O que é hard skill, Alessandra? Hard skill são todos os outros treinamentos com temas mais técnicos. Por exemplo, inovação, gestão de projetos, logística, contabilidade, finanças, administração, marketing, né? Tudo que é mais técnico, processual, ele vai para o hard skill. Comunicação, que é o tema mais vendido atualmente, eu enxergo mais como soft skill, porque eu posso ensinar um hard skill, né, da comunicação para o cliente, para os participantes, que é a estrutura da comunicação e tudo mais, a história da comunicação, o processo da comunicação. Mas será que isso vai gerar transformação? Tenho certeza que não. Então, o tema comunicação mais vendido, na verdade, no que diz respeito à experiência que eu tive, venho tendo e se confirmando cada vez mais, está voltado à comunicação do soft skill. A comunicação que ajuda na melhor interação, a comunicação que ajuda na melhoria da relação, a comunicação que, ao ajudar na melhoria da relação, faz também aumentar a produtividade, porque eu gasto menos tempo fazendo retrabalhos, com dificuldade de execução porque eu não entendi, tenho menos conflitos, porque uma vez que eu me comunico melhor, a gente diminui muito a questão dos conflitos, a gente com uma boa comunicação aumenta a conexão e o vínculo entre as pessoas. Então, tudo isso, gente, olha só que bacana, ele realmente faz uma conexão, né, com outros temas. Então, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer o seguinte: se você tem um tema, né, que é voltado, por exemplo, para a saúde mental. Acabei de ver aqui que Lena entrou. Olha, gente, tô aqui muito chique hoje recebendo Lena na nossa live. A Lena, por exemplo, ela é expert em análise transacional, é uma consteladora e tudo mais. Mas dependendo de como acontece, quando ela leva uma proposta para a empresa, que apesar de soft skill, toda essa proposta pode não ter uma relação para o contratante, tá? Diretamente relacionada às questões de comunicação, eu tenho certeza que tem. Olha, a Lena já trazendo comunicação sob a nova ótica. Isso mesmo, Lena. Olha que bacana, ela pode, ao invés de mandar lá uma proposta no portfólio dela só sobre a análise transacional, ela pode mandar também uma proposta com a questão da comunicação a serviço das relações, a comunicação a serviço da produtividade. E dentro deste recorte, dessa proposta, ela vai colocar todo o conteúdo que ela domina sobre análise transacional que afeta a relação entre as pessoas. Gente, eu já fiz o curso dela, é ótimo, super recomendo, né?
E a mesma coisa quando a gente está falando de outras disciplinas. Imagina que se você está mais voltado aí para um hard skill, um hard skillzão mesmo. Imagina logística. Aí você fala, Alessandra, como é que eu vou ligar esse tema de logística com comunicação? Gente, na minha cabeça é quase óbvio, né? Para a logística acontecer de uma maneira interessante, assertiva, produtiva, com menos retrabalho, é importante que as relações comunicacionais sejam assertivas, né? A gente não tem uma relação aí tendendo para o agressivo nem para o subserviente. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, você que dá logística, dentro do tema logística, né? Você pode colocar nos direcionadores de conteúdo comunicação assertiva, né? Para a divulgação do plano de logística, para a divulgação do processo, né, ou para a multiplicação do processo. Você pode, inclusive, colocar como tema principal comunicação para potencializar os resultados da área de logística. E você que conhece muito de logística vai saber onde estão os principais gargalos da comunicação dentro dessa área e que impede essa área de ter um melhor resultado. Então, que tal você pensar nessa possibilidade de inserir esse tema mais interessante dentro de um tema hard? Então, você coloca o soft dentro do hard, ok? Outra coisa que eu vejo muito, por exemplo, aí ó, a Lena já trazendo logística da ordem ao sistema. É isso mesmo. Mas quando a gente leva a Lena para a empresa e a gente fala da ordem para o sistema, eles falam assim, da ordem para quem? Quem que manda? Eles não... Você sabe bem, né, que existe essa dificuldade. Então, como que a gente pode traduzir, gente? Nosso trabalho e o nosso objetivo é traduzir para o cliente em palavras e em propostas para atender uma necessidade que ele tem, que é de melhorar a comunicação, melhorar a conexão e o vínculo, melhorar o resultado, melhorar a produtividade da área dele, seja logística, finanças, tecnologia, o qual for, e você, que é expert nesta área, inserir a comunicação como uma estratégia de solução. Porque, gente, tudo é comunicação. Todos os problemas e conflitos que a gente tem uma base comunicacional, né? Tanto quando o conflito está instalado explicitamente, quando ele ainda está emergente, ele nem apareceu ainda, não comunicar muitas vezes, né? Gera muito conflito também, né? Ausência de informação. Então, gente, a gente precisa realmente ficar atento para poder ligar estas conexões. Quem tá aqui, gente, escreve para mim aí, que eu ainda não conheço Glauci, Cris. Escrevam para mim qual o tema que vocês mais dão treinamento nas empresas, qual é a sua expertise, para te ajudar aqui. Quem mais quiser escrever, pessoal que tá aí com a gente, escreve, Evana ou Evan, Cássia, pessoal que tá aqui, escreve para mim aqui qual é seu tema para a gente fazer essas conexões entre uma coisa e outra. Vamos pegar agora um outro exemplo bem interessante, que eu estava pensando cá com os meus botões, né? A gente está falando dessa tendência sobre saúde mental, que vai ser muito importante, ou seja, saúde integral, né? A saúde do ser humano de uma maneira geral. E como é que você, por exemplo, que é expert em qualidade, né? Pode dar um treinamento com um tema de comunicação ou de saúde integral. Olha, para mim é tão óbvia a conexão de uma coisa com a outra, eu tenho certeza que a partir de agora que a gente está provocando aqui essa desconstrução para reconstruir, para você também está ficando óbvio. Consegue perceber? Se você é um auditor, por exemplo, nós temos um aluno aqui do Virtual Trainer, o Luiz Carlos, que é um auditor de qualidade que dá treinamento de gestão de processos, ele dá treinamento, inclusive dá aplicação de algumas auditorias pesadas e vários temas assim bem hard. E com o nosso treinamento, durante todo o Virtual Trainer, a gente foi fazendo trocas, ele rearranjou toda a proposta dele para ter um treinamento mais adequado e mais atraente para o mercado. Então, se você, por exemplo, é um auditor de qualidade, uma auditora de qualidade e tem um olhar muito fixo só para essa questão, amplie agora. Pensa assim, ó,
Como é que esse tema que está sendo super demandado, como a comunicação, pode estar dentro da sua proposta ou no tema principal da sua proposta, né? A comunicação, o impacto da comunicação na qualidade. Eu já vejo todos os direcionadores de conteúdo, gente. Já vejo toda a trilha educacional sendo desenhada aí. Eu acho que tem tudo a ver. Outra coisa, por exemplo, né? Se você tiver como compreender um pouco, pesquisar um pouco e olhar para questões como de mindfulness, que não é uma coisa tão dramática para você se apropriar, principalmente de coisas mais aplicáveis com facilidade. Como é que você pode, de repente, trazer o mindfulness para o seu treinamento de gestão da qualidade? Porque você consegue convir comigo aqui que para a gente obter qualidade, muito importante que a gente tenha presença, né? Que a gente esteja ali integral na entrega que a gente vai fazer. Então, por que não utilizar uma ferramenta como mindfulness, meditação, yoga ou qualquer outro tipo de recurso que traga a você uma conexão com o seu tema que leve para o cliente um pouco de saúde integral? De repente, se você faz terapia, você não é terapeuta, você toma terapia para si, né? Você é um usuário da terapia e vê que terapia é uma coisa interessante. Você pode, inclusive, trabalhar com um colega psicólogo, fazer uma parceria com alguém e perceber dicas dicas de saúde mental ou dicas de saúde integral para potencializar a qualidade na sua empresa, nos processos da sua empresa. Então, gente, é muito legal a gente saber integrar as coisas, né? Conectar as coisas. Essa live especialmente foi desenhada aqui porque eu comecei a perceber durante toda essa transição, principalmente do presencial para o online, que muitos treinadores, além da resistência que tinham sobre o mundo online, e que a gente foi mitigando, e que aqui todos os dias, em todas as aulas, a gente mitiga isso com muita certeza, com muita facilidade, com muita leveza. Além disso, eles também tinham uma dificuldade de fazer o tema deles ser importante naquela hora que estava uma muvuca só. Vocês sabem que no primeiro mês da pandemia, eu conversei com vários gerentes das áreas de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento das empresas, e muitos estavam até preocupados em perder o emprego porque achavam que não tinha nada que eles pudessem fazer, que eles estavam totalmente sem utilidade momentânea, porque as empresas estavam muito preocupadas em conseguir transferir toda a infraestrutura para o home office. E olha, eu com todas as pessoas que eu conversei, eu falei, vamos voltar aqui e olhar para a realidade como ela é. Agora que as empresas vão precisar ir muito da área de treinamento e desenvolvimento, porque essas pessoas estão passando por um processo de mudança radical não escolhida. Então elas vão precisar de suporte, elas vão precisar de apoio, elas vão precisar de um programa de desenvolvimento, um programa de capacitação para essa nova realidade, um programa de adaptação para essa nova realidade. Então foi muito interessante porque logo depois as áreas realmente se apropriaram desta importância e começaram a trabalhar em prol disso, e nós, treinadores, que já estávamos preparados para dar os treinamentos online, a gente já começou a aproveitar no mês subsequente. Eu mesmo não posso reclamar, gente. É muito interessante porque a nossa agenda lota do dia para a noite por conta justamente da gente não ter que ficar passando de um aeroporto para o outro, saindo de um lugar daqui de São Paulo para o interior, ou para outra cidade, ou até para outro bairro, que às vezes parece tão longe quanto mudar de cidade, né? Então, no online, eu acabo aqui uma apresentação de 3 horas de um treinamento, 4 horas de um treinamento no período, eu desligo, clico outro botão, já entro em outra entrega instantaneamente. É mágico, né? Não recomendo você fazer isso de fazer entregas com mudança instantânea. Já fiz, ó. É puxado, mas fiz porque realmente tinha muita demanda e não tinham treinadores para atender. Então, por favor, vem para cá com a gente, vamos dar esses treinamentos online, porque olha, o mundo tá bombando de oportunidade aqui.
Marmelata chegou também. Escreve pra gente aqui, Ângelo, o que você é expert hoje? Você dá treinamento do quê? Pra gente fazer a conexão com este tema que tem sido o tema mais vendido atualmente, que é o tema de comunicação. Aliás, todos os temas, gente, soft skills, vem aumentando demais a demanda. E eu verdadeiramente recomendo para você que tem treinamentos hard skills, inserir na sua programação, na sua trilha educacional, lá nos seus direcionadores de conteúdo, alguns pontos de soft skills. Sabe por quê? Se você pegar, por exemplo, a publicação do último Fórum Mundial de Economia, apareceu lá as 10 competências, né, ou as 10 habilidades mais importantes do profissional do futuro. Se você olhar das 10, 8 são soft skills. 8 de 10. Ou seja lá o que for que a pessoa tenha que fazer tecnicamente, para que ela faça bem, ela precisa se comportar a serviço daquilo. Ela precisa estar engajada com aquilo, ela precisa estar motivada, ela precisa se sentir parte, ela precisa se sentir importante, ela precisa de comportamentos que sustentem esse conhecimento técnico para que ele apareça de verdade lá no fim, ok? Bora lá, ó. Vamos pegar mais um exemplo aqui pra gente falar, né? Quando eu falo de soft skills, gente, vem tanta coisa na minha cabeça, vem os programas de liderança, que são muito voltados para o comportamento, vem um monte de demanda de treinamento de colaboração, cooperação, vem tanta coisa. E eu tenho certeza que tudo isso que eu tô falando de soft skill se traduz através da comunicação. E está acoplado aos mais diversos temas, gente. Gestão de projetos, contabilidade, operação de máquinas e equipamentos. Se você é um treinador, por exemplo, de segurança no trabalho, se você é um treinador de realmente utilização de um equipamento específico que as fábricas consomem, você precisa colocar aí soft skills dentro da sua trilha educacional. E isso começa pelo primeiro contato que a gente já está tendo aqui, que é a nossa sacada amor. Insere alguma coisa de comunicação. Realmente o lance da comunicação vai fazer a diferença entre a sua proposta e a proposta dos outros concorrentes. Quem trabalha com inovação, quem trabalha com todos os temas mais técnicos possíveis, me ajudem aí. Falem o que é que a gente vai integrar aqui, tá bom? Vamos continuar aqui para mais umas perguntinhas que a gente também separou para responder quando a gente resolveu fazer essa live. Qual é o melhor momento, Alessandra, do cliente perceber que o meu treinamento, que é totalmente hard skill, muito técnico, ele tem conexão com soft skill, principalmente de comunicação e de saúde integral, que você está falando aí que vai ser, né, importante nesta nova fase? Gente, o melhor momento é logo com o seu portfólio. A primeira vez que você for ter contato com esse cliente, que você mandar para esse cliente um portfólio, já conecte seus temas com as questões relacionadas à comunicação e as outras questões de soft skill, mas principalmente comunicação e a questão da saúde integral. Seja lá qual for, já no portfólio. Se for possível, por exemplo, antes de mandar o portfólio, você falar com o seu lead, né, atual, que vai ser seu futuro cliente, para descobrir qual é o grande problema que ele tem em relação a essa solicitação que ele está fazendo. E o que é mais impactado no mundo, né? Por isso, eu brinco que eu gosto de fazer algumas perguntas específicas nessa hora de conexão com o lead, gente. Primeira coisa, eu gosto muito de perguntar o que está tirando o sono desse interlocutor que eu estou falando ali, que está me ligando para poder fazer uma cotação. Por quê? Aquilo que está tirando o sono, a gente precisa já ajudá-lo a resolver, mesmo se for possível, antes do treinamento, com algum tipo de direcionamento que o faça sentir mais seguro de que aquilo já não é mais um problema, que ele consegue ver uma luz, né, no fim do túnel desta questão. Depois, eu sempre gosto de perguntar também para esse lead, para poder mandar o portfólio bem redondinho. A gente tem um modelo de portfólio aqui, mas a gente vive customizando ele para cada interação que a gente faz. Eu gosto também de colocar lá, né, no portfólio, ou no bate-papo, para adequar o portfólio, eu gosto de perguntar para esse lead qual é
por exemplo, né? Qual é o sonho dele de solução em relação a isso? Por exemplo, se é uma questão de qualidade, auditoria, como seria a qualidade dos sonhos dele no que ele está ali querendo treinar, né? Qual seria a operação logística dos sonhos dele? Qual seria a gestão de projetos dos sonhos dele, a gestão de processos, como seria isso? E aí, normalmente, ele fala como seria, né? Porque a gente é muito bom em criar expectativas. E aí, logo depois que ele pergunta isso, eu falo assim, e o que impede hoje disso acontecer? Disso se realizar, disso ser assim? E quando ele começa a falar, é muito interessante, porque vem para mim todas as possibilidades de dores que eu, durante a minha proposta e o meu portfólio, eu vou mostrar para ele que eu posso tratar, que eu tenho ferramentas, recursos, ideias, iniciativas para ajudá-lo a tratar estas dores. E aí a gente pode ir um pouquinho mais fundo, né? A gente pode falar assim, nossa, o que você gostaria muito que acontecesse nessa área? E aí ele fala lá o que ele gostaria que acontecesse nessa área, o que a gente pode fazer? A gente pode perguntar, e o que você pode fazer, independente de treinamento, sua área, ou os líderes da sua área podem fazer para que isso aconteça, sem depender da gente? E o que pode ser feito para atrapalhar isso, né? Para impedir que isso aconteça? Então, é muito interessante, a gente vai conduzindo essa conversa de um jeito que a gente extrai informações que nos ajudam a conectar os temas mais técnicos com os temas mais soft, certo? Então, mais uma dica de pergunta aqui para a gente parar esta parte e eu poder ir para outra questão. Uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer é perguntar o que ele não gostaria que acontecesse nessa área de jeito nenhum, que ele abominaria que acontecesse. E aí ele fala alguma questão em si. E eu pergunto para ele, o que esta área, ou este líder, ou essas pessoas, até a área dele mesmo, poderia fazer, ou seria capaz de fazer, para que isso que ele não quer que aconteça, aconteça. Porque as pessoas não se dão conta que muitas vezes a solução está ali, né? Ou a questão a ser olhada está ali. Então, a gente pode, gente, surpreender o cliente ou ainda lead, né? Nesse momento, ainda lead, a gente pode surpreender este lead com perguntas diferentes, perguntas que ajudem ele a ampliar a percepção sobre as expectativas deles, sobre as questões que limitam ele em relação a essas expectativas, sobre as autossabotagens implementadas em todo o processo, na empresa ou na área que ele está ali atuando. Então, a gente já nesta conversa consegue captar essas informações para quê? Para utilizar todo esse conhecimento, reconhecer essas dores e linkar através de uma proposta interessante, seja um tema mais hard skill que você tenha, com um tema soft skill como de comunicação, que está sendo mais comprado nesse momento. Porque eu tenho certeza, gente, absoluta, que todo e qualquer tema hard, olha, eu me coloco aqui à disposição de vocês a ser desafiada por qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo aqui, para me trazer um tema que não seja possível fazer conexão com comunicação. Eu não acredito que isso exista. Eu verdadeiramente acredito que o tema comunicação, assim como atualmente, daqui para frente, o tema saúde integral, saúde mental, todas essas questões relacionadas ao bem-estar, né, e a qualidade de vida dos colaboradores, sempre podem ser conectadas com qualquer outro tema que você possa imaginar. Porque tudo isso, no final, vai afetar a percepção de produtividade, de qualidade, de entrega dos resultados, de conquista das metas e tudo mais. Ok? Ó, para o fio entrando aí. Temos algumas questões para colocar, gente. Se tiverem questões, por favor. Lu Carol, que acabou de entrar também. Conta para mim aí, Lu, como é que tá a vida. Muito bom ver você por aqui. Deixa eu trazer mais uma perguntinha, né? As pessoas me perguntam muitas vezes como é que eu organizo isso, né? Como é que eu organizo essa questão de conectar temas que não são diretamente relacionados com os que a empresa ou que o mercado, o mundo está precisando neste momento. Eu tenho normalmente no Excel todos os temas principais com seus direcionadores de conteúdos internamente ali. Então, vamos pensar no tema de negociação. Eu tenho lá
a questão relacionada ao processo da negociação, as questões que impactam uma boa negociação, os comportamentos que de repente dificultam, comportamentos desafiadores numa negociação, técnicas de negociação, né? Negociação de raiva, bom, X, eu tenho lá todos os direcionadores de conteúdo. E aí eu tenho uma coluninha ao lado, ou, depende da época, algumas coluninhas ao lado, onde eu estou atenta que o mercado está precisando, solicitando mais algum tipo de tema, e eu insiro lá comunicação. Como é que eu posso colocar um direcionador de conteúdo sobre comunicação em cada um desses temas principais que eu dou aqui treinamento? Como é que eu posso pôr algo de saúde integral, saúde mental, bem-estar, qualidade de vida dentro desses treinamentos? Então eu vou criando colunas com direcionadores específicos relacionados àquele tema, para fazer eu mesma fazer um exercício de como o que eu vou falar pode ter relação com o que o mundo está precisando que seja dito, né? Com o que o mundo está precisando que seja olhado, tratado, com que as empresas, o mundo organizacional esteja precisando de ajuda, gente. E isso é uma coisa que a gente pode fazer com muita facilidade, não é nenhuma sangria desatada, não tem uma fórmula mágica, não tem uma operação totalmente, nossa, complexa, não. É muito simples, a ideia é simplificar. Simplificar para conectar você com o que o mercado precisa e assim, a partir deste lugar, ter mais propostas atraentes, consequentemente gerar mais fechamentos, porque você vai surpreender o cliente. Imagina só, o cliente está acostumado a receber aquelas mesmas propostas sobre treinamento de segurança do trabalho. E de repente você chega com uma proposta que tem um quê diferenciado ali, que fala alguma coisa que é diferente dos outros e que principalmente parece que pode gerar uma transformação e resolver um problema que é consequência daquela questão do hard skill, mas que está aparentemente indiretamente relacionado. Só que quando a gente vai investigar, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vê o quão raiz está aquela questão. É bem legal de ver isso daí. Então, gente, hoje eu acho que eu consegui ser mais rápida, né, mais direta aqui. O nosso tema é muito específico e eu convido vocês a fazer um exercício depois dessa live para até trazer para a gente aí na nossa Masterclass do dia 4, por favor, mandem para a gente quais são as perguntas que vocês gostariam que fosse aprofundada em relação a essa questão dos temas, da necessidade do mercado e tudo mais. Manda que a gente vai preparar aqui, né, a resposta mais adequada, mais atualizada e mais elaborada para você. Nessa Masterclass vai ser incrível, dia 4, quinta-feira, a gente vai passar uma noite juntos aí falando desse mundo dos treinamentos virtuais que estão bombando de verdade. Você também tem que aproveitar. A gente está com defasagem de bons profissionais que apliquem treinamentos e palestras no mundo virtual com o mesmo engajamento ou até um engajamento ainda maior do que ele fazia no presencial. Ok, gente? Bora até amanhã, a gente volta. Amanhã temos mais live. Então, amanhã a gente vai falar sobre como a gente transforma o que a gente tinha no presencial para o mundo online. Eu vou contar para vocês os 9 passos que eu uso para fazer isso. Beleza? Então, até amanhã, a gente se vê já, porque voa de hoje para amanhã, não é mesmo? Tchau!